posicione-se na fé. Por que você, Hugo, escolheu esse título hoje? Porque, irmãos, ultimamente a gente tem visto muita gente se posicionando em coisas terrenas, em coisas mundanas, coisas que muitas vezes são válidas, mas que muitas das vezes não possuem o mesmo posicionamento quando se trata daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Irmãos, por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Se você pode, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Tiago, capítulo de número 2. A partir do versículo 14, vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui nessa tarde mais uma vez para ouvir da tua palavra, para sermos edificados, alimentados, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra para nós é vida, a tua palavra para nós é direção, e nós lançamos fé sobre a tua palavra, de que enquanto ela estará sendo liberada, pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas, pessoas serão confrontadas, consoladas e também transformadas. A tua palavra não volta vazia, Senhor, antes ela cumpre o desígnio ao qual ela foi liberada, e por isso, por ser a tua palavra, nós cremos que ela frutificará no solo do nosso coração a 30, 60, 100 por 1, na mesma espécie que ela é. Pai, muito obrigado, que nessa tarde não seja o Hugo ministrando, mas que seja o Senhor falando a cada um, a cada vida, a cada coração, trazendo entendimento, trazendo, Pai amado, direção para os nossos corações essa tarde, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Irmãos, como eu havia começado aqui essa ministração, motivo pelo qual eu entendi a necessidade de falar sobre um posicionamento em fé, é porque nós vemos muitas pessoas nos nossos dias atuais simplesmente se posicionando em assuntos, em coisas que são válidas, em coisas que são pertinentes, mas que muitas das vezes não são tão posicionadas de forma espiritual quanto deveriam. A gente muitas das vezes está dando um foco para coisas naturais, quando o nosso foco deveria ser continuar com foco nas coisas espirituais. É interessante porque exatamente aqui em Tiago vai trazer esse entendimento para nós, de que a fé ela não começa apenas numa crença e fica somente nisso. Tiago, a partir do capítulo 2, vai trazer o entendimento de que essa mesma fé, ela é simplesmente vista do lado de fora, quando você se permite ter obras condizentes com aquilo que você professa crer. Então a primeira realidade que eu encontro aqui é que a fé, ela não é apenas uma crença, ela é primordialmente, ela é primariamente uma crença, mas ela não para na crença, ela invade o mundo natural por meio das nossas obras e do nosso posicionamento. Quando eu olho para esse tipo de coisa, irmãos, chega a me dar um calafrio, porque se posicionar à altura do que Deus tem feito ao nosso respeito em nossa vida, não é algo tão fácil quanto se parece falando. Se posicionar à altura daquilo que Deus está fazendo, irmãos, muitas das vezes é mais difícil do que tomar certas direções ou entender direções espirituais. Todavia,
por mais que seja difícil um posicionamento à altura de uma fé que se professa em Cristo, nós temos que ter o entendimento que não é nada impossível, amém? Não é impossível você se posicionar. Por quê? Porque existe um Espírito Santo habitando dentro de você. Quando nós olhamos para Tiago falando, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago está simplesmente falando, ei, a fé é uma crença. Toda crença na mente, você não vê ela do lado de fora, não está materializado. O que materializa um pensamento, uma crença? Palavras. Tiago está dizendo, da mesma forma como as suas palavras materializam aquilo que você crê, as obras também evidenciam e materializam a fé que você professa. É interessante porque muitas das vezes nós nos esquecemos de ter obras condizentes com aquilo que a gente professa. Olha a pergunta de Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Eu creio que todo crente em Cristo Jesus, aleluia, ele, quando professa a salvação, ele está andando em fé, amém? Eu tenho fé, e porque eu tenho fé na minha salvação em Cristo Jesus, eu professo isso. Por que a fé então que eu tenho para me falar e para me fazer andar como um salvo não é a mesma fé que me garante andar à altura daquilo que Deus está fazendo nas outras áreas da minha vida? É interessante porque a chamada de Tiago é uma chamada a uma vida cristã que não é morta, que não é vazia, mas é cheia de significado. Como? Por meio das obras. As obras não definem aquilo que eu vou crer, não. Aqui eu observo então, talvez a primeira contradição que muita gente aí fora, muita gente que aí no mundo diz ter fé, e que muitas das vezes vive à altura disso, porque é o quê? A fé do mundo é a fé que simplesmente precisa ver para crer. Só que a nossa fé em Cristo, irmãos, ela não está ligada a nada que seja externo primariamente. Por quê? Porque a gente não anda por vista, a gente não anda por circunstâncias, a gente anda e vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então quando a gente olha para isso, irmãos, não há nada aqui fora que venha de alguma forma fazer com que seja estabelecido algo aqui dentro. Por quê? Porque a minha fé diz que primeiro é estabelecido dentro e depois é manifesto fora. Eu não preciso ver para crer, eu creio e aí sim eu vejo. Porque eu estou crendo, eu vou ver. Porque eu estou crendo, eu vou acessar. Porque eu estou crendo, eu vou desfrutar. Porque eu estou crendo, Deus a me fazer pisar em lugares que nem mesmo o chão existe. Isso é a nossa realidade. O que Hebreus 11 vai dizer? Hebreus 11, a partir do versículo 1, a palavra vai dizer, o autor aos Hebreus vai trazer uma definição muito certeira, objetiva e clara para nós, sobre o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio ser consolidado daquilo que é invisível. E o que é fé então, Hugo? Fé é exatamente essa definição que o autor aos Hebreus trouxe. Fé é uma persuasão, é ser induzido. Fé é você crer, acreditar, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente das palavras, independente até de você mesmo. Tem horas, irmãos, que a gente precisa crer além de nós mesmos, é ou não é? Se deixar, até a gente anda descrente daquilo que Deus já estabeleceu, já falou a nosso respeito. Se deixar, quando a gente para prestar atenção, a gente já está andando todo torto, todo errado diante daquilo que Deus já estabeleceu. Só que eu estou aqui com o coração completamente aberto, não para trazer peso ao seu coração, mas para te tirar do lugar da comodidade de andar de qualquer forma, ao qual Deus não te chamou para andar. Nenhum daqueles que estavam dos antigos, que o autor aos Hebreus vai dizer aqui, obtiveram um bom testemunho, se não fosse pela fé. Porque eles professavam aquilo que criam e agora eles andavam à altura daquilo que eles professavam.
Oh, meu Deus do céu, quando a gente para entender isso, irmãos, a gente vê a necessidade de um posicionamento, e não um posicionamento no mundo, nas coisas mundanas, naquilo que os poderes estão falando, naquilo que o sistema está pregando para nós, mas é um posicionamento em fé, na fé em Cristo Jesus. Tem gente, irmãos, que vem para Jesus e anda como se fosse um derrotado, um desolado. Ah, mas eu sou o pobre pecador, cego e nu. Amém, a palavra vai dizer isso. A nossa carne está morta em pecados, mas presta atenção. O sangue que verteu na cruz do Calvário, ele tem poder para justificar a sua vida. Ele tem poder para justificar quem você é. O que é justificação? É a habilidade de adentrar a presença de Deus novamente, sem ter culpa de nada, sem antes ter tido nenhum tipo de delito qualquer, porque você foi perdoado na cruz. O nosso posicionamento em fé no dia de hoje vai definir como nós vamos viver o nosso amanhã. E aí a escolha é nossa. É nossa escolha andar à altura daquilo que Deus está fazendo, ou andar à altura daquilo que nós estamos entendendo. A escolha é nossa. Quando as adversidades, quando as palavras contrárias, quando os dias maus chegam, irmãos, não é porque eles chegaram que nós vamos mudar quem nós somos. Não é porque eles chegaram que nós vamos simplesmente parar, retroceder. Não, nós somos posicionados na fé daquele que é o vencedor, naquele que ao terceiro dia ressuscitou, naquele em que a palavra vai dizer que a morte não foi capaz de simplesmente abraçá-lo, segurá-lo. É esse Jesus que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Esse Jesus nos garante um posicionamento à altura de quem Ele é. Não é à toa que a palavra vai dizer, logo depois do capítulo 11 aos Hebreus, do capítulo 12, que o nosso Jesus é o nosso autor e consumador também da nossa fé. Então é necessário ter um posicionamento na fé que nós simplesmente professamos ter. Não basta apenas crer, você precisa andar à altura daquilo que você tem professado. E a minha pergunta para você nessa tarde é: o que é que você tem crido? No que é que você tem crido? Quais são as palavras que um dia foram liberadas, que você deixou de lado, mas que agora é necessário você voltar até elas? Quais são as realidades celestiais que Deus tem te chamado para viver, que você já deixou de lado? Tudo porque circunstâncias, pessoas, até mesmo você, acha que tem que largar um posicionamento de fé que Deus nunca te chamou para largar. Eu estou aqui para te impulsionar de forma muito clara, muito objetiva e muito amorosa da parte de Deus, porque Deus tem muito mais para mim e para você, amém? Então quando você se posiciona, algo acontece. O que acontece, Hugo? Fé é liberada. A fé não fica apenas contida. Agora, uma vez que a fé foi simplesmente essa convicção, essa certeza da plenitude daquilo que Deus falou dentro de você, agora quando você age, você simplesmente permite que essa fé seja liberada. A fé que você professa ter em Cristo Jesus e na palavra de Deus precisa ser liberada. Como, Hugo? Com boas obras que andem à altura do que Cristo está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Irmãos, isso é uma realidade para nós, não é uma promessa. É algo que é para o hoje, não é para o amanhã. Não tem que ficar esperando um posicionamento de fulano, ciclano, beltrano, na fé que Deus deu, gerou no seu coração. Presta atenção, tem gente que está se apoiando na fé dos outros. E por que está se apoiando? Na fé dos líderes religiosos, na fé dos líderes eclesiásticos, na fé dos líderes de GC ou de qualquer outra pessoa. Ela não está vivendo aquilo que Deus tem preparado para ela. Para de viver a fé dos outros e começa a viver a fé que Jesus gerou no seu coração. As realidades celestiais que Ele liberou e derramou no seu coração, elas sim são verdades eternas para você andar e caminhar sobre elas. Não fosse assim, Pedro não teria caminhado sobre as águas, lendo engano nosso achar que foi sobre as águas. Porque Jesus vem caminhando no meio da tempestade, irmão. De repente Jesus aparece ali, tem aquele vulto, aquele negócio. E aí os discípulos dentro do barco, ali ó, a tempestade açoitando o barco. Jesus vem e os discípulos começam a ficar com medo. Olha que coisa interessante. Acham que é um fantasma. Aí o que acontece? Jesus vai dizer assim: não tema, sou eu.
Não temas, sou eu. Irmãos, não temas, sou eu, é simplesmente Deus liberando uma palavra para falar assim: ei, naquilo que eu sou, na revelação de quem eu sou, vocês não precisam temer, nem mesmo as tempestades. Mas julga, a tempestade estava açoitando o barco, estava, mas Jesus está dizendo: não tenham medo, sou eu que venho caminhando sobre as águas. Até o ponto em que Pedro vai virar para Jesus e falar assim: se é tu mesmo, me permita ter com você aí. Me permita andar sobre as águas, me permita chegar até você. Pedro então, Jesus fala: vem. Jesus libera uma palavra e diz: vem. Pedro, cheio de fé, vai botar os pés nas águas e vai começar a andar sobre as águas, irmão. Vai começar a caminhar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Debaixo de uma fé liberada, mediante uma palavra, Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus. Tem muita gente que deixou de viver o sobrenatural, porque não está crendo mais na palavra que um dia foi liberada. Você não foi chamado para ser descrente, você foi chamado para ser crente em Jesus, na palavra que um dia foi liberada, e andar à altura dela. Aleluia. Olha o que Tiago vai continuar falando aqui. Tiago vai falar assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito de não ter obras que andam à altura daquilo que se professa crer? Qual é o proveito, irmãos, que a gente tem disso? Não tem. Por quê? Porque não pode ser visto nem manifesto aqui fora aquilo que está simplesmente sendo dito que se crê aqui dentro. Nós, como corpo de Cristo, precisamos andar à altura da realidade celestial. Nós, como corpo de Cristo, precisamos andar à altura das verdades eternas liberadas pela palavra de Deus. Afinal de contas, não fomos chamados para andar de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Nós andamos à altura daquilo que Deus tem feito. Qual tem sido o seu posicionamento nesses dias? Qual tem sido o seu posicionamento nesses dias? Você tem se posicionado na fé que você tem em Cristo Jesus? Ou você tem lançado fé em pessoas, em circunstâncias, em palavras, em coisas que muitas das vezes não te garantem, não te respaldam nos dias maus? Tiago continua dizendo: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, aqui fica claro para nós uma divisão entre aquilo que é de fato um cristão andando à altura de Cristo e o que é um cristão religioso. Pessoas que são religiosas, irmãos, elas vão querer fazer para alcançar aquilo que elas de alguma forma precisam alcançar somente pela fé. Elas vão querer colocar as obras na frente, simplesmente para tentar alcançar algo de Jesus, mas não é essa a nossa realidade. Por quê? Porque nós não fazemos para alcançar algo de Jesus, é porque um dia nós somos alcançados por Jesus, por isso então nós fazemos. Aqui não há espaço para religiosidade. Por quê? Porque a verdadeira fé posicionada em Cristo Jesus, ela não abre espaço para religiosos. Ela quebra a religiosidade no meio, porque ela não faz para alcançar algo em Cristo. Ela simplesmente foi alcançada por Cristo, e por isso ela anda à altura de quem Cristo é. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, os demônios exercem fé, eles creem em Deus. Já parou para pensar nisso? Que demônios exercem fé numa crença. Agora, demônio algum poderia andar à altura daquilo que Deus tem feito. Demônio algum poderia andar como você anda, porque isso é só para você. A palavra vai dizer que a fé sem obras, o termo obras, ele remete a um termo grego chamado ergon, que quer dizer trabalho, ato, ação correspondente. Sabe por que demônio até crê, mas não consegue andar? Porque ele não tem ações correspondentes à fé que ele professa. Agora você é diferente. Você é diferente. Por quê? Porque você professa uma fé e anda à altura dessa fé. Você professa uma fé e simplesmente se posiciona nessa fé.
Você possui ação correspondente àquilo que você professa. Tem muita gente professando uma fé que não é sustentada quando a gente olha no dia a dia da pessoa. Já viu aqueles crentes paraguai? Fala, aleluia, 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 crê, mas na hora do vamos ver. Irmãos, é terrível. Porque você tem a verdade na sua mão, a verdade disponível, mas você não consegue pisar naquilo que é a realidade celestial para você. Isso é terrível. Então, quando a gente olha para isso aqui, nós precisamos entender que a nossa fé precisa ter obras condizentes com quem Jesus é, com aquilo que Jesus está fazendo, com aquilo que Jesus já derramou no nosso coração. Tem tanta gente, irmãos, se esforçando para demonstrar aqui fora uma fé que nunca foi consolidada aqui dentro. Sabe por que tem muita gente se cansando na vida cristã? Porque está se esforçando para trabalhar aqui fora e frutificar aqui fora de um fruto que nunca foi plantado aqui dentro, que nunca foi consolidado aqui dentro. Primeiro você é consolidado aqui dentro para depois você ver manifestar aqui fora. O evangelho é assim, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Evangelho não começa aqui fora, evangelho começa aqui dentro. É na transformação do seu coração, é na transformação da sua visão de mundo, é na transformação daquilo que são as suas vontades, é o negar a si mesmo dia após dia, é a caminhada completamente devotada e derramada ao Senhor Jesus, a fim de que alcancemos uma caminhada proposta diante da fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, versículo 26, sem vida, inativo, improdutivo, inútil, inoperante, da mesma forma a fé sem obras está morta. Fé morta, irmãos, não é dizer que não existe fé ali. Fé morta significa dizer que as obras daquela pessoa, mediante aquilo que ela crê, não são correspondentes, não andam à altura do que ele professa. Isso tem uma coisa que a gente é pego e é muito chato. Não digo somente sobre você, mas também me incluo nessa. É sermos pegos não fazendo aquilo que nós falamos. O mundo tem um ditado para isso. Faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Jesus e o Evangelho vem mudar essa situação nossa, porque a partir de agora, como seres espirituais, nós andamos à altura daquilo que Deus está fazendo ao nosso respeito. Nós andamos à altura das palavras que um dia foram liberadas. Nós andamos à altura daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero pedir para que você, de alguma forma, seja bem intencional com o Espírito Santo. Um posicionamento em fé, um posicionamento à altura do que Deus está falando ao seu respeito. Muitas das vezes você vai ser questionado pelas circunstâncias, muitas das vezes você vai ser questionado pelas palavras contrárias, muitas das vezes até mesmo quem está do seu lado, quem é o mais próximo ali, vai questionar você, mas você precisa ficar firme, porque a sua fé não vem de homens, não vem de sistemas, não vem de circunstâncias, a sua fé vem direto dos céus para o seu coração, vem direto de Jesus para a sua vida.